que você precisa para viver agora? Da presença de Deus, de adorar a Deus, de prestar cultos a Deus. Só isso. É a sua sobrevivência eternamente. Vamos ver o número 2, os muros e as 12 portas. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21, 12 e 13. Cada porta é uma pérola. A praça é de ouro puro como vidro transparente. Apocalipse 21, 21. O muro é de jaspe. A cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Apocalipse 21, 18 e 21. Os nomes nas portas representam a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. Confere com Romanos 9, 27, 11 e 29. Nela não haverá templo, pois o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. Então essas 12 portas, assim como a cidade antiga, de Jerusalém terrestre, tinha também as 12 portas, você pode ver aí. Então são 12 portas que davam entrada para a cidade de Jerusalém na terra, que tudo é o que? Figura do que existe no céu. Então o número 12 aparece sempre aí. Então são 12 portas, São aí 12 apóstolos, são aí 12 tribos de Israel. Então vários números aí aparecem 12, indicando sempre essa representatividade das coisas que existem no céu. Então lá na Nova Jerusalém também, a cidade que estará na nova terra, também 12 portas. E aí nós vamos ver que tem um anjo em cada porta e o nome de cada porta está ali, indicando que a representatividade das 12 tribos de Israel. Nunca se esqueça que Israel é um povo que tem promessa de Deus. Então Israel está presente aí e muito bem representado. São 12 portas representando exatamente o Israel que está aí salvo, está na presença de Deus, estão vivendo agora com Deus eternamente. E veja bem que agora está dizendo claramente, não tem templo, como tinha na antiga Jerusalém. Por quê? Porque toda a cidade agora, Nova Jerusalém, é um templo, é morada de Deus. Deus habitará conosco. Então não precisa de templo. Todo lugar Deus está presente. Não precisa fazer um templo, não precisa de um local próprio para adorar a Deus. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Agora o ser humano, já transformado no corpo glorioso, espiritual, agora ele entende isso. Deus havia dito para Davi, como é que vocês vão fazer para mim uma casa? Deus não pode morar numa casa feita por mãos humanas. Não existe isso. Agora não, agora na Nova Jerusalém, nós vamos entender isso. Ninguém vai construir um templo para Deus ficar lá, porque é Deus. Agora nós vamos saber que Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Nós vamos compreender claramente isso agora. Nós somos agora seres espirituais. Tópico 3. Os 12 fundamentos da cidade. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Os nomes dos apóstolos nos fundamentos representam a igreja de Cristo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Através da doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, que representa a mensagem do Evangelho de Cristo. Seus fundamentos são gloriosos. Apocalipse 21, 19 e 20. Só chegando lá poderemos ver o cuidado do Senhor em projetar tanto o brilho e fulgor da cidade divina. A cidade tem formato cúbico. Apocalipse 21, 16 e 17. Então, assim como tem a representatividade dos judeus, das 12 tribos de Israel, agora nós vamos ver aqui a representatividade da igreja, dos apóstolos, que representa a igreja. Então agora representa quem? Os gentios que foram salvos, representa aqueles que foram arrebatados. Então agora representando a igreja. Então os fundamentos agora, tinha 12 portas, agora fala de 12 fundamentos da cidade. E agora então vai se referir à igreja que está ali presente. A igreja, os salvos, estão todos ali. Então lembre-se que a cidade, a Nova Jerusalém, ela tem um formato cúbico. E nós podemos colocar em cada lado desse, vamos dizer assim, esse quadrado perfeito, nós vamos dizer aí que tem o quê?
2.200, 2.235, cada aí muda um bocadinho aí a quilometragem, né? Então 2.200, vamos botar redondo, 2.200 quilômetros de cada lado aí, tá? Então veja só o tamanho dessa cidade. E cabem todos os povos que já nasceram no mundo. Até se quiser incluir todos que eram crentes ou descrentes, tanto faz. Todas as pessoas que já nasceram na terra até hoje, cabe lá, cabe. Sobra muito espaço, muito espaço. Porque no milênio vai nascer mais gente do que nasceu na terra até hoje. E vai ter mais salvos durante o milênio do que já houve na toda a existência terrena. Então, lá, esses salvos do milênio estarão lá. Então, olha só, cabe muita gente mesmo, viu? Então, estarão todos lá morando nessa nova cidade. Uma cidade muito, mas muito grande mesmo. Tópico 4. Ali não haverá mais tristeza, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja Apocalipse 21:4, 1 Coríntios 15:26. Um dos principais motivos para a tristeza é a morte. Nas grandes cidades ou nos pequenos lugarejos sempre existe um cemitério, onde entes queridos são enterrados. Ninguém pode escapar da morte. Mas na Nova Jerusalém a morte não mais existirá. Apocalipse 20:14, 1 Coríntios 15:26. Não haverá luto nem lágrimas. Ela descerá do céu, Apocalipse 21:2, e servirá de fonte permanente de luz para as nações. Apocalipse 21:24-26. A cidade santa iluminará as nações, mas nela não haverá nem sol nem lua, pois a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Então não existe mais esses sentimentos que nós temos hoje, né? Não existe aí tristeza, angústia, choro, pranto, não existe mais morte. A morte tem causado tanto sofrimento, né? Tanta gente sofrendo com todo dia aí, mortes e mais mortes, jovens morrendo aos milhões, drogas, né? Assassinatos, aí acidentes de carro principalmente. Quantas mortes têm ocorrido, roubos, guerras, tanta coisa. Mas lá não existe nada disso. Então, lá não existe sofrimento, lá não existe angústia, lá não existe chorar, nada disso. Acabou. Agora é só alegria. Veja bem que a Bíblia diz que o reino de Deus é o quê? É paz, é justiça, é alegria do Espírito Santo. Estamos aí então felizes na presença de Deus. Agora existe um brilho tremendo nessa cidade, Nova Jerusalém, por causa de quê? Da presença de Deus ali. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Olha só. Então essa luz da Nova Jerusalém brilhará e todas ali as nações, todos aqueles que vieram do milênio, que são salvos, corpos agora, adaptados agora para viver uma nova terra, viver agora uma nova Jerusalém ali, com a presença de Deus ali. Então elas viverão ali, adorarão, prestarão culto a Deus. E a cidade ali todinha terá o brilho do próprio Deus, porque Deus mesmo estará ali. E nós, a igreja, com Ele. Nós agora somos o que? A esposa de Cristo. Houve um casamento. Cristo é o noivo, agora é o esposo. Tópico 5. Não haverá pecado nem pecadores. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja Apocalipse 21:27. Ali não haverá maldição contra ninguém. Apocalipse 22:3. Pois os corruptos já estarão no lago de fogo, e só os salvos viverão na santa cidade. Todos os ímpios que não se arrependerem ficarão de fora. Apocalipse 22:15, 1 Coríntios 6:10. E todos que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém, pois seu lugar e destino é o inferno. Salmos 9:17. Então na Nova Jerusalém não entra pecado, por quê? Todos os que estavam em pecado já foram julgados no juízo final e foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então no lago de fogo e enxofre está lá Satanás, está lá o anticristo, está lá o falso profeta, está lá todos que viveram na terra, na velha terra,
e pecaram, não quiseram saber de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Todos. Tem gente perguntando, mas e aqueles que não ouviram o Evangelho? Também. Porque neles havia o quê? Uma revelação de Deus, que Deus existia. Neles havia o quê? Uma certeza de que tinha alguém que tinha criado a terra e todas as coisas que existiam. Se eles tivessem se interessado por Deus, Deus teria mandado alguém lá pregar para eles. Mas eles não se interessaram por Deus, não quiseram saber de Deus. Então a Bíblia diz que eles são o quê? Inexcusáveis, não tem desculpa. Alguém diz, e a pessoa louca? Pois a Bíblia diz que até os loucos acharão o caminho da salvação. Se quiser Deus, vão ser salvos também. Então não existe desculpa para ninguém. Em todo ser humano existe aí a certeza de que existe um Criador, que existe um Deus que criou todas essas coisas. Então, se a pessoa se interessar, Deus se revelará a ele. O que diz a Bíblia? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.